Meus irmãos, um bom dia a todos, que o Senhor possa abençoar a tua vida neste dia, nesse domingo. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal falando com vocês, e eu queria trazer uma mensagem para o seu coração. A gente sabe, irmãos, que chegando a hora, chegando o tempo do fim, né, o Senhor já nos anunciou por meio da boca dos seus servos, os apóstolos, por meio dos profetas. E com o passar do tempo, né, o Paulo fala para Timóteo, né, que virão tempos trabalhosos, tempos sobrecarregados, ou seja, por mais trabalhoso que seja, quanto mais aperta, quanto mais difícil se torna, nós ficamos também suscetíveis às investidas do mal. Como que pessoas que tendem a ter vícios, pessoas que tendem a ter um problema com a bebida, pessoas que têm apego com as coisas tendem a se fortalecer naquele problema, tendem a ter a sua suscetibilidade fica, a suscetibilidade fica ainda pior. E o Senhor, ele pede o contrário, né, neste tempo. Quanto mais difícil fica, o que o Senhor nos exorta a fazermos? Enchermos ainda mais do Espírito. Por quê? Irmãos, note que os alimentos estão mais caros, o desemprego está em alta, os trabalhos das pessoas que estão trabalhando, as pessoas vivem constantemente sob ameaça de demissão. Alguns trabalham e não recebem. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, crise nas cadeias de abastecimento mundial, crise em todas as nações do mundo, não é só no Brasil, tá? Essa crise não é só no Brasil. Deixa eu desligar a internet aqui para não ter problema. Então, note isso. É uma crise mundial, não é local. Então isso está deixando as pessoas preocupadas, deixa a gente mais preocupado ainda em o que vamos comer amanhã, o que vamos vestir, e o meu filho, será que vai ter leite? Será que vai ter pão, água? Você nota que isso leva a gente a uma preocupação extrema. Mas o que o apóstolo Paulo e o que o Senhor Jesus diz para nós? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: "E não vos embriagueis com vinho." Claro, o vinho, não é? Tira, olha só, ele tira o seu foco, o seu reflexo. Ele te deixa cambaleante, tá bom? O vinho é justamente para fazer você esquecer dos problemas. Ele te entorpece, ele te deixa fora de si, tira a sua capacidade de decisão, ele te debilita. E o Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. Então, você neste estado que o vinho te deixa, te leva à devassidão. Você começa a praticar coisas contrárias à palavra. Ele tira de você o temor, ele tira de você as leis, as regras, as cercas que Deus colocou. Mas o Senhor continua: mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Este não é o único texto, mas olha só o que o Senhor agora vai falar em Lucas, Lucas capítulo 21, versículo 34. Está escrito assim: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. Olha o verso 35. Pois esse dia certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Olha só, o Senhor disse: esse dia vai chegar sobre todo mundo, e já chegou. E o Senhor diz: tende cuidado, cuidado para que o seu coração não seja arrebatado pelos problemas dessa vida.
Cuidado para que o seu coração não seja arrebatado pelas dificuldades, pelo medo, pelo terror que está sendo colocado na mídia dia após dia, pelas pessoas. Não deixe o seu coração ser arrebatado, mas o Senhor diz: enche-se do Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não te dá medo, ele te dá esperança. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz você entender e esperar que tem um libertador. E o libertador vai voltar e vai nos redimir de todos os males. Ele vai reparar todos os problemas da humanidade. Ele vai corrigir as nações. Ele vai corrigir o caminho dos homens na terra. O Espírito Santo não te deixa preocupado com o que você vai comer. Pelo contrário, ele te faz confiar de que, como o Senhor falou, ele alimenta os passarinhos, ele veste a flor do campo. Quanto mais a mim e a você, que somos muito mais importantes e valiosos do que eles, ele fará também. Assim como em João capítulo 5, lembra do paralítico há 38 anos que, em decorrência de um pecado, padecia de 38 anos de uma paralisia e estava esperando sempre aquela roda girar pelo movimento que era feito pelo anjo para conseguir uma cura, mas ele estava paralisado, ele não tinha condição de se mover, ele esperava sempre o movimento, era o mesmo sistema, mas o Senhor aparecia para ele, o Senhor apareceu uma única vez para ele e falou: olha, você depende daquele sistema funcionando, mas eu te dou a cura, eu tenho o caminho para você. Ou seja, o Senhor não depende de um funcionamento de um sistema que funciona há anos, que está toda uma engrenagem funcionando. Nós temos o Senhor acima disso tudo. Então não deixe o seu coração ser arrebatado neste tempo. É a vontade do Senhor, irmãos. A gente precisa sentir ainda mais do Espírito. Arrepender-se dos nossos pecados. Há em você pecado do qual não consegue se libertar? Busque ao Senhor, confesse o teu pecado ao Senhor, e o Senhor é poderoso para te libertar. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Não deixe que esse dia te pegue de surpresa, mas nos mantenhamos firmes. O Senhor é conosco. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.